Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, dia 31 de janeiro de 2017, às 9h45 da manhã. Nós estamos gratos a esse Deus maravilhoso. Queremos mandar um beijo para todos os nossos ouvintes, amigos da Palavra de Deus, nos quatro cantos dessa terra. Amém? Louvado seja o nome desse Deus, exaltado seja o nome desse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Esse Deus que nos criou, esse Deus que nos formou e que desde o princípio da fundação do mundo Ele tem escolhido, creio eu, um povo para herdar aí o seu reino. Amém? Cremos que nós fazemos parte, pela misericórdia de Deus, deste povo santo que vai morar nos céus. Amém? Embora vocês não achem legal a nossa opinião, achem maravilhoso, extraordinário o nosso pensamento, né? Acham lindo, sensacional e pensam que a gente está no mundo da lua, mas a gente não está. Nós estamos crendo nessa profecia, nós estamos dentro dessa profecia, nós estamos lendo a Bíblia e nós estamos incluídos, porque Jesus Cristo veio, já fez o que fez, já pregou o Evangelho, já ressuscitou dentro dos mortos, escolheu os 12 apóstolos, um se perdeu, um que foi Judas, filho da perdição, traidor. No lugar dele ficou Matias, para incluir os 12. E aí se pregou o Evangelho lá no mundo antigo. E nós estamos aqui nessa mesma fé, crendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, crendo que nós estamos vivendo o princípio das dores e o Evangelho tem que ser anunciado, o Evangelho tem que ser pregado. Deus conta conosco, nós somos a carta aberta, nós somos o livro aberto, nós temos que testemunhar, nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos ele diz: vocês serão as minhas testemunhas. Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus Cristo ressuscitou dentro dos mortos e apareceu para os 12 e mais aqueles 120 pessoas que estavam ali orando, entre homens e mulheres, ele foi para o céu. Os anjos disseram que assim como ele foi, ele irá voltar. E os galileus, os hebreus, os judeus, eles tinham que pregar a palavra de Deus no mundo todo. Aí eles saíram a pregar a palavra de Deus no meio de uma perseguição. Tá, todo mundo está sabendo disso. Só que ele disse: vocês serão as minhas testemunhas. Então, nós somos testemunha de Jesus Cristo. Eu sou testemunha do poder de Jesus Cristo. Ele me visitou com salvação, ele me visitou com perdão dos meus pecados. Amém? E agora eu tive uma experiência com Jesus Cristo. E ele mandou eu pregar a palavra dele, ensinar, estudar e anunciar e divulgar a palavra dele. Porque nós, como eu disse, temos que testemunhar do poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele cura os cegos. Jesus Cristo perdoa o pecado. Jesus Cristo sara a alma, o corpo e o espírito, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, também apaga e levará os fiéis para... Então, e batiza com o Espírito Santo. E batiza com o seu Espírito Santo. Para quê? Para ficarmos de braços cruzados? Não. Para nós sermos testemunha, não. Eu sou testemunha que Jesus Cristo me visitou e me perdoou meus pecados. Fala no meu coração dizer que não temas, tem que nos animar. Então nós somos testemunha e creio cegamente no que a palavra de Deus diz. E pregar a palavra de Deus, falar para as pessoas que só Jesus salva.
Só Jesus liberta e mais ninguém. E mais ninguém. E Ele deu poder para nós expulsarmos os demônios, o Espírito Santo, e os sinais seguirão os que creem em meu nome. Se colocarem a mão sobre os enfermos, serão curados. Eu sou testemunha que isso já aconteceu também. Né? Darei poder às minhas testemunhas, que são as testemunhas de Jesus, estão sobre todo mundo, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio de poder. Amém, glória a Deus. Só que na grande tribulação, antes de vir a grande tribulação, Deus ainda vai enviar duas testemunhas poderosas. Testemunha de quê? De Jesus Cristo, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que Ele morreu, ressuscitou e que há de vir de julgar os vivos e os mortos, para dar a cada um segundo as suas obras. Testemunha da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, que vai pregar, vai anunciar o evangelho todo. Então, mas todo esse negócio de testemunha, todo crente salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, todo evangélico é uma testemunha da palavra de Deus. É uma testemunha de Jesus Cristo. Eu sou uma testemunha. Eu sou uma testemunha de que Jesus é vivo, é eficaz, que é poderoso. Amém? Eu sou, e vós serei as minhas testemunhas. Esse versículo aqui está lá em Atos dos Apóstolos, um livro que eu gosto demais da Bíblia. Eu amo a Bíblia toda. Mas um livro que eu amo demais é o Atos dos Apóstolos, sabe? Eu amo demais esse livro porque fala... Por que a Irmã Socorro ama demais esse livro? Por que a Irmã Socorro ama demais? Porque ele fala das obras, Atos dos Apóstolos, quando Jesus já não estava mais na terra. Jesus já tinha morrido, já tinham matado ele já tinha ressuscitado, ele já tinha ido para o céu e ficou só os 11 apóstolos. E aí a gente observa o que eles fizeram. A gente observa que Jesus não estava mais fisicamente com eles, mas estava espiritualmente com eles. E o cumprimento da profecia, quando Jesus disse: eu vou para o céu, para o lugar de onde eu vim. Vocês vão ficar na terra, vocês vão ficar ainda na terra por um determinado tempo, mas se vocês não vão ficar só, eu vou enviar um Consolador para vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. Então, o livro do Atos dos Apóstolos é maravilhoso, porque fala dos atos da igreja, do início, do começo, como a igreja vivia e agia, e como era. Como que Jesus não está mais no nosso meio, mas como que era o proceder deles. Então é muito maravilhoso. E esse primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ele fazia e ensinava. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Foi os apóstolos que escolheu Jesus? Não. Foi o próprio Jesus que escolheu aquele apóstolo. Fui eu que escolhi Jesus? Não. Foi o próprio Jesus que me escolheu. Foi o próprio Jesus que olhou para mim. Não, essa é minha. Ela é minha. Ele me escolheu para ele. Então é muito maravilhoso saber que eu fui escolhida por quem? Pelo próprio Jesus Cristo. Dentre todo esse mundo, que são bilhões e bilhões de homens e mulheres que habitam neste mundo, Jesus, lá do céu, ele poderia ter escolhido. Ele escolheu eu, essa pobre miserável, né? Que eu me considero uma vil. E Deus me escolheu. É Jesus
que escolhe. É Jesus que escolhe os seus pastores. É o Espírito Santo que escolhe os seus missionários, os seus apóstolos. Quem é, irmã? Jesus. É Jesus que escolhe as mulheres, os jovens, as crianças. É Ele e foi Ele que escolheu a nação de Israel, escolheu aquele povo, os judeus. Por isso que a gente tem que orar muito pelos judeus, muito pela essa cidade, porque ela vai passar pela grande tribulação. Porque, ai das grávidas, ai, porque vai ter mulheres judias que vão estar grávidas, vão estar... Enfim, vai ser um dia, vai ser um tempo normal, vai ser jovens judias grávidas que vão ter, vai casar e tudo, vão ter os seus filhos, mas o tempo da vingança vai ser nesse tempo. As casas vão ser invadidas, as casas vão ser invadidas, vão ser saqueadas, suas crianças, porque suas crianças serão pisadas. Então será um tempo terrível para aquela sociedade judaica, porque será a grande tribulação. Por quê? Porque eles não se arrependeram dos seus pecados. As judias, as mulheres judias têm que se converter a Jesus Cristo. Os homens judeus, filhos de Abraão, eles perseguiram Jesus quando ele esteve aqui na terra. Perseguiram. Jesus não foi só perseguido pelos gentios, ele foi perseguido pelos judeus também. Mas Jesus tem muita misericórdia dos judeus, que Deus tenha muita misericórdia daquelas mulheres judias, que Deus tenha piedade deles, que Deus tenha clemência, amém? As quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Veja, os quais também, depois de ter padecido, então Jesus Cristo padeceu muito. Ele padeceu, ele veio no mundo e sofreu, padeceu. Ele foi humilhado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, ele foi cuspido, ele foi traído, ele padeceu muito, não foi pouquinho não. Até os seus irmãos não criam nele, até os seus irmãos, por parte de Maria, não creram nele. Então Jesus Cristo, ele padeceu muito. Assim também acontece com a gente padece muito, mas só que a gente não padece o sofrimento que Jesus padeceu, não chega nem um pouquinho no sofrimento que Jesus sofreu. Mas ele disse, no mundo nós teremos aflições, temos que ter bom ânimo porque ele venceu. Então Jesus padeceu muito quando ele esteve lá em Jerusalém. Ele padeceu muito. Depois de ter padecido, se apresentou vivo, né? Então vamos imaginar, ele padeceu. Ele pode aparecer vivo. Ele ressuscitou e apareceu aos apóstolos de Jesus. É isso que nós somos testemunha. Ele sofreu, mas ele ressuscitou, ele se apresentou vivo. Olha Maria, eu padeci muito. Olha, eu sofri muito. Vocês viram o meu sofrimento, vocês viram eu na cruz, vocês viram um Jesus humilhado, um Jesus, vocês viram que ele padeceu, ele era humilde, manso, vocês viram que ele padeceu. Ele foi crucificado na cruz do Calvário, vocês viram o sangue dele sair, o sofrimento dele. Eu não vi, mas vocês viram. Eu da minha geração não vi, mas eu creio que ele padeceu muito, porque a Bíblia fala, e eu creio pelos olhos da fé. Mas ele se apresentou vivo. Depois de tudo ele se apresentou vivo, ou seja, ele ressuscitou. Mas ele está com as, creio eu que ele está com as cicatrizes, mas tudo sarado. O pai dele sarou. Assim também ele vai fazer com a gente. Depois que os crentes padecer um pouco, os filhos de Deus, os escolhidos de Deus vão padecer um pouco. Se eles
forem fiéis a Deus, como Jesus foi fiel ao seu Pai, Jesus foi fiel ao seu Pai, diz, não, meu Pai vai me ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou passar pela cruz, eu vou passar pela morte da cruz, mas o meu Pai vai me ressuscitar ao terceiro dia, eu não vou ficar. A mesma coisa, não, eu vou padecer um pouco, porque o meu mestre padeceu, mas assim como o Pai dele ressuscitou ele também vai me ressuscitar. O que aconteceu com Jesus Cristo vai acontecer a mesma coisa comigo. A morte já não vai ter poder sobre a minha vida. Jesus, ele vai me ressuscitar. Porque ele diz, a todo aquele que crê e foi batizado será salvo. Eu creio que Jesus é o que ele é, o Salvador do mundo. Amém, glória a Deus. E ele vai me apresentar viva, porque ele não é Deus de morto, mas de vivo. Ele vai apresentar, a igreja vai passar vai padecer? Vai, muito, igual ele padeceu. Vai morrer? Vai, mas ele vai apresentar os escolhidos dele, não só a irmã Socorro, mas todo aquele que crê nele, ele vai apresentar a igreja dele viva, porque a morte não tem poder sobre a igreja de Deus. Por isso que ele diz, por isso que ele falou para a irmã de Lázaro, essa profecia vai se cumprir na minha vida e na vida da igreja, na vida de todo aquele que crê. Por isso que ele falou para a irmã de Lázaro quando ele estava morto, tu crê que eu sou a ressurreição e a vida? Todo aquele que morre e crê em mim, esse não ficará morto para sempre. Eu vou apresentar, eu vou ressuscitar ele vai se apresentar vivo para mim, porque eu não sou Deus de morto. Os que confiam em mim, os que creem em mim, os que me adoram, vão viver eternamente como eu vivo. É a famosa vida eterna que ele prometeu, que nós queremos muito que Jesus prometeu a vida eterna para os que creem. E nós cremos que ele vai, ainda que nós padeçamos um pouquinho, ainda que nós sofremos um pouquinho, mas ainda que nós morramos, vamos passar pela amarga morte, porque a morte ela é amarga, ela é tristeza, ela é luto, ela não é boa para ninguém. Ainda que a igreja passe pela essa amarga morte que causa dor, causa luto, causa tristeza, causa depressão, enfim, a morte é coisa ruim, não é coisa boa. Jesus passou, ficou triste até. Ainda que nós passamos por essa profecia da morte, esse momento, ele vai nos apresentar vivo como ele se apresentou vivo. Ele está, o que Jesus está? O que, irmã? Vivo. O meu Senhor vive e reina. A morte não pôde dominar ele, os grilhões da morte. E assim também vai acontecer comigo, contigo, se tu creres. Tu vais morrer, nós vamos morrer, mas se tu creres, Jesus vai te ressuscitar. Ele não vai deixar e vai te levar para o paraíso de Deus. É nisso que nós cremos, somos testemunha. Ele se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Amém? Com muitas infalíveis provas. Sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que a respeito do reino de Deus. 40 dias ele foi visto pelos seus escolhidos, pelos apóstolos, pelas pessoas, a igreja dele, pelas pessoas mais próximas. Viu Jesus depois da morte. Meu Deus, mas eu te vi crucificado naquela cruz. Os apóstolos viram. Toda a cidade de Jerusalém presenciou aqueles fatos ali, todo, até o governador Pilatos, só que creio eu que ele não viu Jesus Cristo, viu porque ele não acreditava. Mas todo mundo viu o sofrimento de Jesus na cidade de Jerusalém. Todo mundo viu que ele morreu. Principalmente a mãe de Jesus, que chorava muito, viu tudo que Jesus passou. Mas que ao terceiro dia ele disse que ia ressuscitar dentro dos mortos. É prova, eu creio, foi fato. E aí viram depois ele ressuscitar
tá? E ele apareceu para essas 40 pessoas, trazendo paz. As pessoas estavam atemorizadas, os apóstolos estavam com medo, aflitos, mas que tinha uma promessa dele, etc. Olha, ele disse que quando ele estava vivo, ele disse que ia ressuscitar, que o pai dele, vamos ver se isso vai acontecer. Até os incrédulos sabiam dessa história, pagaram para dizer, olha, diz que ele não ressuscitou coisa nenhuma, que é mentira, roubaram o corpo dele, levaram o corpo dele não sei para onde, que essa história de ressurreição é uma mentira, porque é uma enganação, vai espalhar para todo mundo que roubaram o corpo dele lá do túmulo, que ele não ressuscitou coisa nenhuma. Só que ele ressuscitou e apareceu essas 40 pessoas, os apóstolos. Os apóstolos viram Jesus Cristo ressuscitado. 40 dias, aliás, 40 dias, os apóstolos, o Tomé viu, com o coração incrédulo, mas ele viu, depois ele se humilhou, etc. Mas o Tomé viu Jesus depois já vivo, ressuscitado dos mortos. O Tomé viu, o Pedro viu, o João viu, o André viu, o Mateus viu, todos os 12 apóstolos, 11, eles viram, mais não sei quantas pessoas, Maria, mulheres viram. Pessoas viram Jesus depois daquele calvário. Viu? Ele está vivo, ele ressuscitou. E é nisso que nós cremos. Ele ressuscitou, ele se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. 40 dias! 40 dias todo mundo viu Jesus. Jesus apareceu para eles. Eles viram. Aconteceu, ele ressuscitou. Deus ressuscitou ele. Eu vi Jesus Cristo. Eu vi. A menina falou a Maria Madalena. Eu vi Jesus Cristo. Eu vi. Ele mandou eu ir com vocês. Eu vi ele. Eu falei com ele. Ele está vivo. 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 Aí é maluca, é doida. Os incrédulos que falam. Mas Jesus Cristo se apresentou vivo. E assim também ele fez. Vai fazer com todos aqueles que creem nele. Estando com ele, determinou ele que não se ausentasse de Jerusalém. E estando com ele, determinou ele que não se ausentasse de Jerusalém, que não saísse de Jerusalém, mas que esperava a promessa do Pai, que disse, de mim ouviste. Então tudo aconteceu aonde, irmã? Jerusalém. E tudo vai terminar lá, em Jerusalém. Jesus morreu em Jerusalém, ressuscitou lá, os apóstolos viram ele lá. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aquele, pois, que havia reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Uma pergunta saiu para Jesus após a ressurreição dele. Ele já tinha passado pela morte da cruz. Ele já tinha passado, ele passou pela morte da cruz. Restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Porque o reino de Israel será o que, irmã? Restaurado pelo próprio Jesus Cristo. Amém? Só que nós não sabemos o que os apóstolos estavam esperando, a restauração do povo de Israel. O povo de Israel será restaurado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Só que nós não sabemos quando, mas vai acontecer a restauração do povo de Israel. Amém?